Olá, boa tarde. Segunda-feira, 6 de julho de 2020. A primeira segunda-feira de julho marca a chamada volta ao normal em definitivo. Quase tudo já está funcionando. Lojas de roupas, de acessórios, de calçados, shopping centers, lanchonetes, bares, restaurantes, praças de eventos e esportes, parques públicos, tudo liberado e sendo muito bem frequentado. A população deu uma forte demonstração de como estava inquieta com a reclusão dentro de casa. Foram meses sem poder sair como gostaria. E agora que pode, esta mesma população parece exagerar. Estes mesmos espaços que citei anteriormente apresentaram lotação no final de semana. Muitos ambientes cheios. Os supermercados estavam com cada centímetro sendo disputado. Os corredores de shoppings passaram a ser novamente o point de parte do povo. Os restaurantes, alguns destes nem com reservas foi possível encontrar vazios. São Luís vive a volta ao normal. Mas será que está mesmo ficando normal? Os números continuam em queda? Estão estabilizados? Não há risco de um regresso? Segundo estudiosos, é preciso muita cautela. Enfim, voltamos ao normal com a esperança de que o anormal fique cada vez mais distante. Que não seja como o mar, que sempre quando quebra na praia, vem com uma nova onda. Está entrando no ar o Boletim Guará e vamos às informações. Primeiro vamos começar atualizando os dados gerais da Covid-19 no Maranhão. Coloca para mim os dados na cartela, aqueles dados gerais, exatamente 89.714 casos confirmados, 69.005 pessoas recuperadas da doença, 2.219 óbitos por conta da Covid-19, são 18.490 casos ainda ativos. Destes, 17.685 pessoas estão isoladas em casa, 460 internadas em enfermaria, 345 internadas em UTI. Foram 657 casos novos ontem, domingo. Só na Ilha de São Luís, 134. Em Imperatriz foram 5 casos. Nas demais regiões, 518. Até o momento, 184.443 testes foram realizados, 93.800 casos são considerados descartados, 6.872 casos ainda são considerados suspeitos aqui no estado do Maranhão. Temos outros dados também em relação à pandemia, os dados dos leitos. Está aí, de 176 leitos existentes de UTI na Grande Ilha, 137 estão ocupados, a taxa de ocupação de 77,84%. Já os leitos clínicos são 115 os ocupados, taxa de ocupação de 25,44%. Em Imperatriz, os leitos de UTI ocupados são 48, 88,89%. Já os leitos clínicos, 59 estão ocupados, de um total de 81, a taxa de ocupação de 72,84%. Nas demais regiões, temos um total de leitos de UTI de 219, ocupados 110, pouco mais de 50% a taxa de ocupação. Já os leitos clínicos de 618, 221 estão ocupados, a taxa de ocupação de 35,76%. Os próximos números que nós vamos ver é como é que foi a evolução da doença nos últimos 10 dias. Vamos verificar agora. Tá aí. No dia 26 de junho, tínhamos 1.773 casos. No dia 27, 1.417. No dia 28, 397. Na segunda-feira passada, tínhamos 457. Já na terça-feira, eram 1.482. Na terça? Não, acho que aí é segunda-feira. Aí sim é segunda-feira. No dia 1º eram 2.805, no dia 2, 2.769, caiu no dia 3 para 2.189, no dia 4, 843 e fechamos ontem com 657 casos da Covid-19. Por último, vamos ver como é que está o mapeamento dos bairros de São Luís relacionados à Covid-19. Coloca aí. O bairro que mais tem casos continua sendo o bairro do Turu, com 377. A Cidade Operária tem 286, o Renascença 276. Em seguida vem o conjunto de Quatraques, o centro da cidade, o Calhau, o Anjo da Guarda. Em oitavo,
o Maiobão, o único bairro de Passo do Lumiar nessa relação que nós temos aí. Aí vem Olho d'Água, Anil, Coama, o Araçagi é o primeiro de São José de Ribamar nessa relação, em 12º no quadro geral da Ilha de São Luís. São Francisco, Vila Embratel e Ponta da Areia fecham os primeiros 15 bairros com mais casos da Covid-19 aqui na Ilha de São Luís. Um estudo feito pelo Grupo de Modelagem Covid-19 da Universidade Federal do Maranhão, divulgado na semana passada, revela que o Maranhão já deve estar passando pela segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus. Por isso, o alerta que eu dei logo na abertura do programa. A informação foi repassada pelo médico epidemiologista Antônio Augusto Moura Silva, que é professor doutor titular do Departamento de Saúde Pública e professor de epidemiologia do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFMA. De acordo com o professor, os novos números devem ser consequência da reabertura de vários setores da indústria e do comércio e apontam para a retomada da curva de crescimento de novos casos da doença, tanto na ilha quanto no continente, ainda na primeira semana de julho. Até antes da semana passada, a gente vinha notando um decréscimo de casos, muito mais intenso na ilha e menos intenso no continente. Mas, infelizmente, na semana passada, a gente notou um aumento dos casos semanais. Então, colocando aí para São Luís a possibilidade da gente já estar iniciando uma segunda onda, e para o estado, aí tem duas possibilidades, né? Ou você está tendo uma segunda onda nas cidades que já tiveram, né, um número grande de casos, ou a epidemia está expandindo para outras cidades. Então, ontem à noite, por exemplo, eu estava fazendo aqui um estudo, e eu notei que realmente no estado a epidemia está expandindo para outras cidades. Então, por exemplo, Caxias, na semana passada, foi a cidade que teve o maior número de casos no estado. Com a flexibilização, nós temos que entrar numa vida que não vai ser normal, que a gente está chamando de novo normal. Mas o que a gente tem visto, né? Ontem, por exemplo, eu dei uma volta de carro na litorânea e eu notei que as pessoas estavam se aglomerando em alguns pontos, né? Menos da metade estava usando máscaras, muita gente mesmo. Então, as pessoas realmente estão com a impressão de que a epidemia passou e que eles poderiam voltar à vida normal. Então, isso não vai ser possível, né? Porque esse comportamento, realmente, o risco do recrudescimento da transmissão é muito grande, né? Olha o alerta dado aí pelos pesquisadores, pelos professores que estão analisando todos esses dados. No final de semana, um bar localizado no bairro Vinhais foi autuado pela vigilância sanitária por desrespeito às regras sanitárias. O bar estava realizando um show ao vivo, o que pela norma estadual estabelecida pela portaria número 42 não é permitido, pois a realização de apresentações artísticas podem provocar aglomerações. Agora, as atividades do estabelecimento ficam sob monitoramento dos órgãos de fiscalização do Estado. Caso mais episódios como esse sejam registrados, o governo do Maranhão pode tomar medidas mais rígidas, como novo fechamento de bares e restaurantes. Isso tenho certeza que nenhum empresário do ramo quer, né? Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará e a escolha de Carlos Lula para presidir o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. De volta o Boletim Guará, mas de volta com uma pausa, para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial.
Não fique de fora, faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Morreu na noite de ontem o ex-prefeito do município de Poção de Pedras, Gildásio Ângelo da Silva. Ele tinha 59 anos de idade e é mais uma vítima da Covid-19 no Maranhão. Gildásio estava internado em um hospital particular de São Luís, onde passou cerca de 60 dias entubado, na tentativa de se livrar da doença. Gildásio foi prefeito de Poção de Pedras entre os anos de 2009 e 2012. Trabalhou na direção executiva da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAME, nas gestões do prefeito Tema. Era bioquímico formado, servidor federal da FUNASA e reconhecida autoridade em políticas públicas de saúde, tendo presidido o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão. Era considerado um bom articulador político e de fácil diálogo. A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão emitiu nota lamentando o falecimento de Gildásio da Silva e se solidarizando com a família, amigos e munícipes da região do Médio Mearim. A Prefeitura de São Luís começou a mudar a dinâmica no funcionamento de unidades de saúde na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde está responsável por reorganizar o atendimento nas 12 unidades que, desde abril deste ano, estavam atendendo exclusivamente a pessoas com sintomas gripais e vinham sendo acompanhadas presencialmente e por teleatendimento. As unidades básicas de saúde do Sintra, no Anil e da Vila Bacanga permanecem com atendimentos voltados somente para sintomáticos respiratórios. Já os centros de saúde da Liberdade, Genésio Ramos Filho, na Coab, Carlos Macieira, no Sacavém e Cidade Olímpica 1, devem atender em 2 fluxos. Um setor específico para sintomáticos respiratórios e outro para demandas como consultas e outros procedimentos. Os centros de saúde do Turu, São Raimundo, da Vila Sarney, além das unidades do São Francisco, Fabiciana Moraes e Laura Vasconcelos, retomam os atendimentos não relacionados a síndromes gripais. Estas 6 unidades, a partir desta semana, vão oferecer as vacinas contra a influenza para o público em geral. O secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Eduardo Lula, foi escolhido por aclamação para ser o novo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. A escolha foi feita por videoconferência na manhã de sábado. Carlos Lula já respondia pela presidência de forma interina, desde quando o então presidente Alberto Beltrame pediu renúncia da função. Ao assumir o posto, Carlos Lula disse, abre aspas, é com muita honra que assumo, talvez, o maior desafio da minha vida, que é presidir um conselho com essa importância em meio à grave pandemia em que estamos vivendo. Disse ainda, outra aspas, enquanto presidente, tenho que fazer ressoar todas as vozes dos secretários e ser uma síntese de tudo que é CONAS. Vou ser essa voz de consenso e de união como sempre fomos. Hoje, Lula se reuniu em audiência com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos ao intervalo, não saia de casa, porque voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Perdeu alguma informação aqui? Não se preocupe, só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. Acesse também nosso site, www.portalguará.com. As principais notícias e os destaques do Maranhão e do mundo, você confere no portalguará.com. E você quer ouvir o melhor time de locutores do Maranhão? Só tem um lugar para isso, a Rádio Guará. A rádio que toca música e apresenta a melhor informação sem alienação. Todas as tribos em uma só conexão. Todos os ritmos para todos os gostos. Vem aí a Rádio Guará. Música e informação sem alienação. Você que acompanha a rádio já sabe, né? A programação começa às 6 horas da manhã comigo, fazendo café com beiju. Em seguida, Laércio Júnior, que já não fica mais aqui comigo no boletim, mas ele vem logo depois do Clássicos Guará, ele vem com comunicação direta. Depois tem Lasca Campos, Clássicos Guará de novo, Elinalva Cardoso, KS,
Andrinho Barros, Sérgio Murilo, que apareceu agora há pouco aí no intervalo comercial. Todo um time muito bom de locutores, de apresentadores e que está sendo reforçado. Nas próximas semanas, nos próximos dias, novos programas na grade da Rádio Guará. O Instituto Prevê divulgou no sábado mais uma pesquisa sobre a intenção de votos dos ludovicenses para a Prefeitura de São Luís. A pesquisa foi feita levando em consideração o cenário espontâneo e o cenário estimulado. Vamos divulgar este último. Coloca a cartela aí com os dados da pesquisa. Tá aí, aparecendo já. Eduardo Braide apareceu como com a opção mais citada pelos eleitores, 43,1%. Em seguida, veio Duarte Junho, com 8,8%. O Hélito do Curso teve 8,7% das intenções, Adriano Sarney, 7,2%, Bira do Pindaré, 5,9%, Neto Evangelista, 5,3%, Carlos Madeira, 2,4%, o radialista Geisael, 1,3%, o deputado licenciado Rubens Pereira Júnior, 1,2%, Doutor Iglesio, 1% cravado, Detinha, 0,8%, Silvio Antônio, 0,2%, Saulo Arcangeli, 0,1%, Honorato Fernandes, 0,1% também, e Franklin Douglas, o professor da Universidade Federal do Maranhão, ficou com a porcentagem de 0%. Branco e nulo totalizou 5,3%. Não responderam ou não souberam, 8,6% o número de pessoas que citou não ter nenhum tipo de preferência. A Caixa iniciou hoje o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores nascidos em fevereiro. O novo saque tem como objetivo enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. No total, serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de 37 bilhões de reais para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. O pagamento do saque emergencial será realizado por meio de crédito na conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. Os candidatos que quiserem concorrer a uma das vagas na Universidade Federal do Maranhão devem se inscrever a partir de amanhã no SISU. Até o dia 10 vão as inscrições. Este é o nosso último recado no Boletim Guará de hoje, porque o Boletim Guará fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Eu volto amanhã na TV Guará logo após o Esporte Guará. Antes, mais cedo, estou na Rádio Guará com o programa Café com Beiju, às 6 da manhã. Te espero, viu? Vem aí, Danilo Quixaba, e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde a todos, ótima semana. E ainda vale aquele velho recado. Se puder, fique em casa, não saia desnecessariamente. Paz e bem a todos.